Pontos inflamados e presença de caroço depois de cirurgia, e principalmente cirurgia de castração. Vocês acham que isso é normal? Hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário. E esse problema que a gente vai relatar hoje pode acontecer não só com cirurgia de castração, que é a mais comum feita na medicina veterinária, mas sim com todo e qualquer procedimento cirúrgico. Seja esse procedimento simples, como é a própria castração, que eu já falei, ou então, por exemplo, uma retirada de nódulo, ou então aquelas cirurgias mais complexas que exigem maior conhecimento técnico e também uma estrutura mais robusta a ser feita. E essas cirurgias mais complexas seriam torção gástrica, esplenectomia, que é a retirada de um órgão do abdômen que chama baço, e também aquelas mastectomias, sejam elas parciais ou radicais. Todo e qualquer procedimento cirúrgico pode ter essa alteração que a gente vai conversar hoje. E hoje a gente separou o vídeo em 3 tópicos. O primeiro seria explicar o que é essa inflamação ou esse possível caroço que está na região dos pontos. O segundo são os motivos dele aparecer, que são as causas. E o terceiro é o que fazer quando isso acontecer. E o que é esse caroço, essa inflamação dos pontos? Isso geralmente a gente sempre descobre por acaso. Então você vai no hospital veterinário, faz o procedimento cirúrgico, seja esse procedimento simples ou então mais complexo. Aí o veterinário faz a receita e libera seu animal. E na receita tem os cuidados pós-operatórios, que seria a administração de antibiótico, remédio para dor, anti-inflamatório e também a realização de limpeza da ferida cirúrgica todos os dias. E é através dessa limpeza que a gente descobre esse caroço, ou esse aumento de volume, ou então até inflamação dos pontos. A gente vai fazer a limpeza e ver essa alteração. Então a gente sempre descobre ela por acaso. Aí a gente faz a limpeza e nota ali uma região mais vermelha que o normal, ou então até um aumento maior de volume em uma região e o restante dos pontos normais. A gente sempre compara toda a linha dos pontos do cachorro para ver se estão uniformes. Então, se a coloração de todos está normal, se o aumento de volume é só em um ponto ou o aumento de volume é contínuo. E geralmente uma parte dos pontos está normal e a outra possui essa alteração. Quando é que ela aparece? E essa inflamação é a irritação de certa parte dessa região dos pontos, então ela fica vermelha. Vou mostrar uma foto aqui para vocês de pontos normais e de pontos alterados, pontos inflamados. Quando está vermelho, o ponto está inflamado. E o caroço significa que tem algum aumento de volume ali nessa região. E a gente fala caroço, mas muitas vezes nem é um caroço propriamente dito, é só um aumento ali de volume na região próximo aos pontos. Então o que você tem que fazer é sempre olhar todos os pontos do animal e ver se está uniforme, ou seja, se a cor desses pontos estão boas. Se tiver inflamado, aí a gente preocupa. Ou se tiver também aumento de volume, a gente também deve ficar preocupado e ver o que pode ser isso. E você sempre localiza se essa alteração é focal, ou seja, em uma parte dos pontos, ou se está presente em toda a extensão dos pontos. Agora que a gente já sabe o que é isso, que seria a inflamação e o aumento de volume, eu vou passar para vocês os motivos que isso pode acontecer. O primeiro motivo seria granuloma de corpo estranho, que seria a reação aos fios de sutura utilizados na cirurgia. Então, quando a gente fala em castração, por exemplo, a gente utiliza 2 tipos de ponto. Tem os pontos externos e tem os pontos internos. O ponto interno é aquele ponto que a gente não vê, então ele é feito internamente no corpo do animal. O externo já é aquele visível, que a gente sempre vê pontinhos depois da cirurgia. E tem ponto que o corpo absorve e tem ponto que o corpo não absorve. Os pontos externos, que é aquele que a gente vê, nós utilizamos pontos que o corpo não absorve. Eu até trouxe um exemplo aqui para vocês, olha. Esse fio aqui de cirurgia é um fio de sutura de nylon, então o corpo não absorve.
É por isso que o seu veterinário pede para você voltar 7, 10, 14 ou até 21 dias depois para a gente fazer retirada desses pontos, porque esse ponto o corpo não absorve. Porém, os internos, a gente pode usar esse também e o animal fica o resto da vida com esse ponto. Não sei se você já teve a oportunidade de colocar a mão na barriga do seu cachorro e ver que os pontos ali persistem. Até por isso ele persiste, que foi utilizado um fio não absorvível, ou seja, um fio que o corpo não digere. Ele não some, ele fica o resto da vida. Mas geralmente o que a gente usa como pontos internos seriam esse fio, que é o Catibol, e esse aqui também, que é o Vicryl. Esses fios a gente usa dentro da cavidade abdominal para fazer a costura, que seria a sutura de um órgão, ou então fazer essa sutura de estruturas internas que não estejam na cavidade abdominal. Esses dois fios, que é o Catibol e o Vicryl, ambos são absorvíveis, ou seja, o corpo absorve. Não precisa do veterinário fazer retirada desses pontos. O próprio corpo consegue digerir e desaparecer com eles. E essa reação ao fio de sutura, o corpo ele rejeita o fio. Então tem uma reação que o corpo não quer manter esse fio lá. Isso é raro, mas acontece. E quando acontece essa reação, aí sim os pontos podem inflamar, então eles ficam vermelhos e pode gerar esse aumento de volume, que seria o caroço nessa região dos pontos. Como o fio não é uma estrutura natural do corpo, pode ser que o cachorro ou então o gato rejeita e forma essas alterações que eu falei, que seria a inflamação e o caroço. E muitas vezes o caroço pode evoluir para até bolha de sangue, piorar o quadro. Por isso que é importante a gente ver essa reação, detectar o quanto antes e tomar as medidas cabíveis para resolver esse problema. E o tratamento para isso é fazer retirada desse fio. Já que o animal rejeitou, a gente não pode manter um fio que o corpo do animal está rejeitando. O segundo motivo dessa inflamação ou do caroço, que seria o aumento de volume na região dos pontos, seria edema. E edema é uma coleção de líquido em um local. Quando acontece o edema, tem um aumento de volume, principalmente de tecidos moles, ali próximo à região dos pontos. E o que faz essa região aumentar seria líquido, acúmulo de líquido, seria acúmulo de água mesmo. E nessa foto que eu estou mostrando para vocês, tem um aumento de volume na face de um cão. Isso seria um edema, ou seja, acumulou líquido ali por causa de uma reação alérgica. Eu usei esse exemplo, mas isso também pode acontecer na região dos pontos. E esse edema a gente pode confundir então com um caroço, um aumento de volume nessa região dos pontos. E quando esse edema acontece, começa a drenar, sair um pouquinho de líquido. Você vê aquele líquido que não é denso, ele é bem aquoso mesmo, avermelhado. Então muitas vezes o caroço pode ser um edema. E pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta aqui, já que a gente posta conteúdo semanalmente, sempre visando saúde e longevidade dos seus animais. O terceiro motivo que a gente separou para você seria a deiscência de pontos. Que nome esquisito é esse, deiscência de pontos? Isso é um nome bonitinho para falar que os pontos saíram, eles desestruturaram. Durante a cirurgia, o cirurgião ele dá aqueles pontos internos que eu falei para vocês, são os pontos que a gente não vê. E esses pontos são feitos com firmeza, dependendo se o animal é muito agitado, aí que a gente firma mais ainda para não poder dar essa deiscência, que é quando os pontos eles se desestruturam. Mas só que existem casos que, por exemplo, quando a ferida está muito contaminada, ou então a sutura não foi tão apertada assim como deveria ser, ou o animal, a gente recomendou repouso e o animal virou cão chupando manga depois da cirurgia, acontece desses pontos saírem. E quando esses pontos desestruturam, muitas vezes formam uma abertura. E por essa abertura pode passar órgãos abdominais. Por exemplo, o intestino, ele pode entrar nessa abertura, aí fazer com que haja um aumento de volume, que a gente acha que é um caroço. Mas o que aconteceu de fato é que o intestino se alojou ali, nesse buraco, dando essa falsa impressão de que é um
caroço, mas na verdade isso se caracteriza como uma hérnia. E hérnia justamente porque os pontos internos ali do abdômen se desestruturaram. E na foto que está aparecendo aí para vocês são todos os órgãos que podem sair. Então pode sair intestino, que é o mais comum, já que ele ocupa a maior parte da cavidade abdominal. Pode sair também o baço, o estômago, parte do fígado, bexiga. Então são vários órgãos que podem sair, mas como eu falei, o principal é o intestino. E geralmente quando isso acontece, qual que é a solução para resolver o problema do animal? É abrir de novo, fazer nova sutura, às vezes tem até que lavar esse órgão exposto de modo abundante para diminuir a infecção, recolocar o órgão de modo criterioso, não pode colocar de qualquer jeito. Aí o cirurgião refaz a sutura interna, dá os pontos internos e pronto, resolvido o problema. O quarto motivo seria a cicatrização exagerada. Isso às vezes acontece. Então toda vez que tem cirurgia, o cirurgião utiliza o bisturi. Eu até trouxe um bisturi aqui para mostrar para vocês, ó. É isso aqui que o cirurgião usa para cortar. Ele utiliza o bisturi para cortar o tecido. No final ele faz a costura desse tecido, que é a sutura. E quando corta, o corpo tem que cicatrizar. E caso esse corpo promova uma reação cicatricial exagerada, muito maior que o normal, pode dar esse caroço. E esse caroço acontece por causa dessa cicatrização exagerada. O quinto motivo seria lambedura dos pontos, e essa é muito comum, principalmente naqueles cães que não fazem uso de colar isabetano, que é esse colar aqui, e também de roupa cirúrgica. A gente sempre recomenda isso no pós-operatório, justamente para não acontecer isso. E a gente sabe que a boca do cachorro ela é muito contaminada. A boca do gato extremamente contaminada também. E quando eles lambem essa região, eles passam fungos, bactérias para a região, contaminando os pontos. Com essa contaminação, os pontos podem soltar ou simplesmente, quando a gente detecta rápido, eles podem inflamar, então eles ficam vermelhos e ficam com aquele aspecto meloso. E se seu animal continuar lambendo e você não ver, pode ser que esses pontos se desestruturam e os órgãos abdominais saiam, como a gente citou no exemplo anterior. Essa lambedura pode evoluir para algo pior, por isso a gente sempre recomenda: utiliza colar, e se você não gosta do colar, que tem animal que odeia, utiliza roupa cirúrgica. E às vezes o animal é tão atentado, mas tão atentado, que a gente tem que usar os dois. O sexto motivo que pode justificar essa inflamação dos pontos, ou então o aumento de volume, que seria o caroço, seria a presença de hematoma. E hematoma nada mais é que um acúmulo de sangue fora dos vasos sanguíneos. E isso pode acontecer em qualquer lugar do corpo e geralmente surge através de trauma, alguma lesão, batida que o animal teve, saiu sangue do vaso e formou esse hematoma. E acontece muito por causa disso que eu falei de raça agitada. Seja raça de cão, de gato, se o animal é muito agitado e às vezes bate a região, pode formar hematoma. Consequência do hematoma, um aumento de volume que a gente acha que é um caroço. Então isso acontece demais também. Por isso que é importante o repouso no pós-operatório. Beleza, então a gente sabe o que é isso, que seria inflamação dos pontos ou aumento de volume. A gente também sabe os motivos disso. Agora eu te pergunto, o que fazer quando isso acontecer? A primeira coisa que a gente recomenda seria você levar seu animal no veterinário que fez a cirurgia, que ele é a pessoa mais capacitada para te auxiliar nesse momento, já que ele que sabe como foi feito os pontos internos, como foi feito os pontos externos, que fio utilizou e todas as outras características do procedimento. Então esse profissional é o que a gente mais indica você a levar seu animal quando isso acontecer, quando os pontos estiverem inflamados e também tiver um aspecto de aumento de volume, que seria o caroço. E alguns motivos são mais fáceis de resolver, como cicatrização exagerada, um hematoma simples, edemas, ou então a lambedura, quando ela for detectada no início e não chegar a contaminar tantos pontos. Agora outros são mais sérios e exigem, como eu falei, cirurgia, que seria
a deiscência de pontos, que é a desestruturação desses pontos, ou a reação ao fio de sutura. Então, muitas vezes a gente tem que intervir com nova cirurgia ao animal. Vocês viram que essa inflamação dos pontos ou aumento de volume, que seria o caroço, pode acontecer com qualquer procedimento cirúrgico. E muitas vezes nem é por causa da cirurgia, mas sim por causa de comportamento do animal ou então da natureza do animal, que seriam as reações ao fio ou cicatrização exagerada, por exemplo. E existem vários e vários motivos. Pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque muita gente passa por essa situação e o vídeo pode ajudar a levar mais informações para as pessoas e elas ficarem tranquilas quanto a isso. Forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!